E aí, turminha do mal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo Magic Raiz! Galera, primeiro de tudo eu queria chorar as pitangas porque eu fiz um unboxing hoje de uma Collector Box de Duskmourn e o celular deletou o vídeo, mano. Não tenho mais o vídeo, ele não gravou porque faltou memória, sei lá qual foi o problema. Enfim, infelizmente, tinha sido uma box maravilhosa. Eu inclusive tirei uma Fracture Foil, né, o Overlord of the Baelmurk. Mas enfim, não tem jeito, esse conteúdo se perdeu. Mas de qualquer forma eu queria muito, mano, fazer um vídeo que eu falasse um pouco, assim, o que eu acho, a minha análise de como tá sendo o Duskmourn, tanto como loja quanto como player. Aí a primeira coisa que eu queria falar é, cara, eu percebo claramente uma discrepância entre o jeito que foi recebido o Duskmourn no Brasil e na gringa. Na gringa, Duskmourn não é uma coleção mal vista, e no Brasil me parece que sim. Por que isso está acontecendo? É um pouco mais complicado de responder. Eu vou criar hipóteses e vocês podem dizer o que vocês acham, vocês concordam, dar a hipótese de vocês, me ajudar a pensar. A primeira coisa que eu acho, que eu ouvi de muitos clientes aqui, é que as pessoas estão um pouco cansadas da quantidade de coleções que a Wizards tem lançado. É difícil acompanhar, tem spoiler todo mês, tem muita carta que você não conhece. E acima de tudo, né? Acabou de sair Modern Horizons 3 e Modern Horizons 3 foi muito melhor do que Duskmourn ou Bloom Burrow. E eu acho que gera uma certa ressaca, né? As pessoas não querem abrir uma coleção que o retorno financeiro ou que a qualidade das cartas não vai ser tão boa. Mas enfim, e aí... Bom, além disso, a Wizards lança uma coleção por mês. E isso pode vir a ser um problema. As pessoas não têm dinheiro infinito. E quando as pessoas tinham um fluxo, que lança uma coleção, compra um pouco mais, no intervalo compra uma coisa ou outra que eu gosto muito. Tem um fluxo de dinheiro que as pessoas gastam com o hobby delas, e elas estão bem com isso. E agora tem uma coleção por mês, então elas não tem como aumentar o fluxo de dinheiro delas, né? Magic é um produto muito caro no Brasil, né? A gente não pode esquecer que, proporcionalmente, lá fora, o valor da box ou do booster é muito menor em relação ao do salário, né? Digamos que o salário é milhares de dólares, mínimo, né? E o booster custa 3, 4 dólares, vai, 5 dólares, 6 dólares, vai, um booster caro. E aqui no Brasil o booster custa 40 reais, 35 reais, e o salário mínimo é 1.300, né? Muito discrepante, né? Sendo que, enfim, tem mais gente que ganha salário mínimo aqui, mais gente que ganha mais que o salário mínimo lá. Mas enfim... Tem uma outra coisa, uma outra hipótese que eu criei, que eu vi muito aqui, no Brasil as pessoas não ligam muito pra filme de terror. Não existe uma... Claro, as pessoas não gostam de terror, ninguém assiste filme de terror, óbvio que não é isso, mas não teve um apelo, a coleção, a temática, a estética, não teve o apelo que teve Bloom Burrow, por exemplo. Vi muita gente comprar Bloom Burrow porque achou bonitinho. Muita gente. Ontem a Carol, ela comprou um deck porque ela achou bonitinho. Um deck de Commander. Então, é diferente Duskmourn. Duskmourn é uma temática que faz muito sentido nos Estados Unidos. Filme de terror, Sexta-feira 13, cara, é muito forte lá, as pessoas consomem muito, é uma coisa muito relevante na cultura deles. E aqui eu acho que é menos. Então, isso é uma outra hipótese. Bom, acho que basicamente são essas as duas hipóteses que eu tenho. Agora, eu queria falar uma coisa que eu acho que tem uma outra coisa. Duskmourn mexe com uma mecânica que tem muito a ver com o cemitério, e eu sinto que tem um número grande de jogadores que não conseguem entender o quanto o cemitério é um recurso, e isso é um baita de um problema. Por quê? Porque as pessoas acham que elas não vão conseguir encher o cemitério com cartas que elas precisem ter lá para usar, cartas que dependam de delírio, né? Que é uma habilidade que você tem que ter 4 tipos de carta pelo menos no cemitério para ativar pra dar um power-up na sua carta. Ou então elas acham que elas vão jogar coisas pro cemitério e vão perder recursos. Isso é muito uma visão do Commander, porque no Commander você tem uma cópia de cada carta. E de fato é um pouco pior jogar cartas pro cemitério. Mas, cara, sobretudo no competitivo, que você vai ter 4 cópias de cada carta, se você quiser jogar carta pro cemitério, não é um problema. Você não vai ficar sem aquilo. E, claro, você só vai jogar coisas pro cemitério se você tiver como reutilizar. Então, por exemplo, a Aberrant Oculus é uma carta que surgiu valendo muito pouco. Eu sei, no filme que eu fiz no unboxing eu não reparei a Aberrant Oculus porque eu não reconhecia a carta, mas eu achava que ela era a melhor carta da coleção. Eu falei pra vários clientes. Inclusive, eu falei, cara, compra, tá muito barato. Eu falei pro cliente, cara, vou comprar 4 por 80 cada um. Eu falei, será? Eu falei, cara, aí eu não comprei porque 80 reais, apesar de tudo, é um valor alto pro fluxo da minha loja, né, pra investir em uma carta só.
e difícil de revender depois, mas, cara, a carta tá mais do que isso hoje em dia. E teve existe essa descompreensão, não, essa não é uma boa palavra, né? Existe uma falta de compreensão das pessoas do poder das cartas de Duskmourn. Então, mais do que isso, Bloom Burrow é uma coleção que vai ter muito impacto no Standard, tá tendo mesmo, mas dificilmente vai ter tanto impacto em outros formatos. Por quê? Porque as mecânicas de Bloom Burrow só conversam com Bloom Burrow, as mecânicas de Duskmourn conversam com mecânicas de várias outras coleções, tem Delirium em outras coleções, tem várias coleções que usam coisas do cemitério. Se você pegar uma borra anti-óculos no formato Modern, tem milhares de formas de trazer ele de volta do cemitério, então você não precisa ou de encher o cemitério e ter 6 cartas para exilar para fazer ele, então ele fica muito mais forte. E isso, na verdade, é mais... O potencial de valor da coleção sobe muito quando ela não joga só o Standard, porque o Standard mantém um certo valor, mas hoje em dia o Standard é pouco jogado. Então, eu acho que... eu vi muitas cartas subirem de preço de Duskmourn. Eu acho que isso é um erro de julgamento mesmo. As pessoas não avaliaram corretamente o poder. Eu fiz vídeo, tem no TikTok, e eu comprei, para especular, 21 Unstoppable Slasher, eu paguei R$20 em cada uma. Já vendi 8 e já paguei, já estou no lucro. Tenho mais 12, não, 13, tem mais 13 para vender. Então é isso, assim, é perfeitamente possível, eu sempre falo, né? Eu falo mais em outras plataformas, mas sempre que lança uma coleção, é muito difícil precificar as cartas, né? E porque tá tendo essa coisa atropelada das coleções, tá muito difícil as lojas precificarem corretamente as cartas. Então você sempre acha cartas que estão mal precificadas, e aí, enfim, surgem barganhas. Mas basicamente era isso que eu queria falar. Deixem aí nos comentários se vocês concordam comigo, por que vocês gostam, por que vocês não gostam. Acho que pra mim, principalmente, eu queria ouvir por que não gostam de Duskmourn, porque eu, como jogador, achei o power level altíssimo. Joguei bastante selado, tô jogando bastante draft, criei vários decks. Pode ser um pouco arrogância minha, mas eu tenho quase certeza que o primeiro 5-0 do mall, no deck com Unstoppable Slash e Dot Leather of Aquasauce foi meu. Sherlon, meu nick no mall, podem dar uma olhada lá. Eu testei, comprei também um monte de Unholy Annex, um monte de Unstoppable Slash online, lucrei bastante vendendo eles, eles subiram muito. Os Blood Leather of Aquasauce, eu fui pão duro e não quis especular, então comprei só os 4 que eu ia jogar, porque, de novo, carta mais cara, eu sou meio pão duro, mas, cara, se eu tivesse comprado o que eu queria ter comprado, mais uns 8 Blood Leather of Aquasauce, eu tava rico, mano. Não, brincadeira, rico, claro que não. Só ter ganhado alguns dólares. Mas é isso, galera. Eu gostei muito, achei o power level muito alto. Acho que tem muitas cartas que tem muito potencial ainda. Tem uma outra coisa que as pessoas não sabem valorizar, né? No Unstoppable Slasher, por exemplo, ele é resiliente à remoção e tem todos os Enduring, né? Aquele ciclo de criaturas encantamento, que tem uma de cada cor, que quando morre volta como encantamento. Qualquer criatura que é resiliente à remoção é muito mais forte que uma criatura normal. Porque você pensa na sua criatura se ela for ficar na mesa e ela é muito boa, mas o oponente pensa, ele vai ter criaturas muito boas, então eu tenho que ter remoções. E o oponente vai destruir essas criaturas melhores. E ele vai saber quais são as criaturas que ele tem que remover. Então, o problema da criatura é você vai pagar 4, 3, 5 manas na criatura, o cara vai remover por 2 manas. As boas remoções são 2 manas. Então, você vai perder uma quantidade de mana ali. E em Duskmourn, tem umas criaturas que são resilientes. Elas custam 4, mas elas vão voltar. Elas custam 3, mas elas vão voltar. E, cara, isso é brutal. Isso é uma qualidade que vale muito dinheiro. Porque, não só vale muito dinheiro, mas é uma habilidade muito, muito superior à média das criaturas. É isso que eu tinha pra dizer, espero que vocês curtam. Infelizmente eu perdi o unboxing, vai ser só o meu rostinho mesmo aqui e minha camiseta do Corinthians falando. Grandíssimo abraço.